Hoje, segundo Reis, capítulo 13, como sempre, vamos convidar o Espírito Santo para estar aqui entre nós. E já aproveito para você, depois que assistir esse vídeo, você espalhar esse vídeo para mais pessoas e convido você a ler toda a Bíblia comigo. Se você começou por esse vídeo ou vem acompanhando essa meditação, que tal você começar desde Gênesis? Nessa playlist você pode então entrar aqui na descrição, também vou deixar o link para que você possa começar desde o princípio conosco nessa meditação, tá bom? Hoje, segundo Reis, capítulo 13. Meu Deus, em o nome de Jesus eu peço o Espírito amado, o Espírito consolador. Está escrito que o Senhor nos faria lembrar de todas as coisas, e é por isso que estamos meditando na Tua Palavra, para que na hora das lutas, das dificuldades, nas horas dos temores, nós nos lembremos do que o Senhor já falou e que a Tua garantia sobre nós é que o Senhor estaria conosco até o final dos tempos. Meu Deus, que o Teu Espírito agora venha iluminar o nosso entendimento e que cada palavra seja gravada dentro de nós. Amém. Versículo 1 diz assim: no ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel. Não se apartou deles. Eu acho que o poder era o que mais corrompia esses reis, né? O poder dava ou garantia a eles uma sensação de bem-estar. No 3, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e entregou-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sobre as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como no passado. Quer dizer, não era para isso, nada disso acontecer. Porque Deus criou a nação, ou Deus escolheu a nação de Israel para que ele pudesse ser o Deus dela. Mas quando eles viravam as costas para Deus, a consequência desse abandono, desse afastamento, era os inimigos virem e oprimirem, né? Assim é hoje. Deus usa ou permite os problemas para que venhamos ser chamados a atenção para Deus. Você, por exemplo, vou falar por mim, né? O que me trouxe até a igreja, o que me trouxe até buscar, até conhecer a Deus, foi os problemas. Então, tudo quanto em relação aos problemas, Deus permite para que possamos nos lembrar de quem é Deus e que nós dependemos dele. No 6, contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com que fez Israel pecar, porém ele andou neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria, porque não deixou a Jeoacás do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Jeoacás e tudo quanto fez, o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, com que fez Israel pecar, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Jeoacás e tudo quanto fez, e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. E Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha.
e tomou um arco e flecha. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs a sua mão sobre as do rei. O comentário diz assim: Eliseu já era idoso e estava prestes a morrer, quando Jeoás o visitou. Ao falar meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros, ele expressou as mesmas palavras que Eliseu quando Elias foi elevado aos céus. Jeoás fez isso porque comparava Eliseu a um homem que valia por um exército inteiro. Mesmo em seu leito de morte, o profeta o recebeu e com empenho instruiu. Eliseu pediu a Jeoás pegasse um arco e algumas flechas. Em seguida, colocou suas mãos sobre as mãos dele e mostrou como o rei deveria proceder para obter a vitória. Os verdadeiros servos de Deus, mesmo enfraquecidos por conta da idade, continuam sendo usados pelo Senhor. Esse foi o caso de Eliseu, cuja velhice não foi capaz de roubar sua fé e a sua vontade de ajudar Israel. Desde o dia em que começou a auxiliar Elias até os últimos momentos de vida, os atos e as palavras do profeta estavam comprometidos com o Senhor. E seguindo agora para o 17. E disse: abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. O comentário diz: a flecha do livramento. Foi assim que Eliseu chamou aquele ato de fé, mas Jeoás não foi capaz de agir com tanta disposição. Ele só precisaria crer e atirar as flechas pela janela contra o solo, pois esse ato representaria a vitória sobre os sírios. No entanto, Jeoás não creu plenamente na direção de Eliseu, porque não aplicou toda a sua força em obedecer. Assim como esse rei, muitas pessoas perdem importantes oportunidades de vencer seus problemas por sucumbirem à timidez ou acomodação. Desse modo, o poder de Deus fica limitado à vida deles. Porque qual é o maior problema? É justamente uma palavrinha: teimosia. A pessoa que ela teima, né? ela continua praticando os seus atos errados. Então, ela deixa de ver o poder de Deus na vida dela. Esse é o maior problema. As pessoas elas não conseguem entender o porquê das coisas estão acontecendo, o porquê daquele problema está acontecendo, que na verdade aquele problema é consequência do seu pecado. E Deus usa o problema então para nós sentirmos a dor dele e podermos nos voltar para Deus. Se ele tivesse voltado para Deus, né? Aí diz o 18. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. O comentário aqui do 18, 3 vezes e cessou. Aqueles que buscam milagres devem ter consciência de que Deus não age mediante métodos convencionais. As Escrituras mostram exemplos de milagres realizados a partir de atos simples. Por exemplo, a derrota de Golias para Davi, que usou apenas uma pedrinha, e a cura do cego, que passou a enxergar após ter os olhos besuntados com lama. Por isso, melhor do que tentar questionar a voz de Deus é obedecer a ela. Na sua palavra está um segredo para grandes vitórias. Assim, quando o pastor, por exemplo, na reunião, ele faz um desafio, uma prova naquela hora, ele então está sendo usado por Deus naquele momento para aquelas pessoas que crerem, irem e agirem em sua fé e verem um milagre. No 19, então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter feito. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, o tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. O comentário daqui diz: a morte de Eliseu não impediu que Deus manifestasse o seu poder e realizasse o milagre de ressuscitar um homem que tocou nos restos mortais do profeta. Até após a morte, o Altíssimo
foi fiel ao desejo de Eliseu de ser usado por ele. Não havia nada que o profeta desejasse mais que servir aos propósitos divinos. Desde o momento em que ele renunciou aos seus bens e à sua família para seguir Elias, isso ficou evidenciado. Sua intenção era sincera, por isso Deus o usou plenamente em vida. E mesmo morto, a porção dobrada da unção que o revestia continuou agindo por meio dos seus ossos. Aqueles que obedecem ao Altíssimo, ainda que partam para a eternidade, não deixarão de influenciar os outros por meio do testemunho que deram em vida. E isso eu acho que é o mais importante, porque quantas pessoas, por exemplo, morreram, mas deixaram uma excelente fé para os seus filhos, uma herança de fé, né? Não monetária, não de patrimônio, mas de fé. Um exemplo de uma pessoa de oração, de fé em Deus, no Deus em que ela pregava. Então, é uma grande responsabilidade que nós temos diante de Deus. 22. E Azael, rei da Síria, oprimia Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou-se para eles por amor da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não os quis destruir e não os lançou ainda da sua presença. O comentário daqui diz, por amor da sua aliança. A bondade do Senhor se manifestava na preservação da vida dos filhos de Israel. O Altíssimo se lembrava constantemente do pacto abraâmico, por isso não os entregava à destruição como consequência da desobediência. Todo sofrimento que sobrevinha ao povo era uma forma de fazê-lo se arrepender e se voltar com sinceridade ao Eterno. Deus não tem prazer na morte do perverso, tampouco que seus escolhidos pereçam. É por isso que muitas pessoas que se encontram afastadas da sua presença, têm tido a vida preservada, embora tenham chegado perto da morte algumas vezes. Portanto, não desperdice as oportunidades de salvação, pois você nunca sabe se terá outra chance. E concluindo aqui o capítulo 13, e morreu Azael, rei da Síria, em Ben-Hadad, seu filho reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Joacás, tornou a tomar a cidade das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joacás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Se ele tivesse lançado mais flechas, ele teria continuado vencendo aqueles inimigos. Mas faltou fé. Agora, segundo Crônicas 24, ele diz assim, tinha Jeoás 7 anos de idade quando começou a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Jeoás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Então, novamente, esse homem aparece aqui como aquele precursor, né? Como se fosse a própria Bíblia. Joiada, eu posso traduzi-lo como Bíblia. Quer dizer, assim como Joás, ele decidiu seguir os conselhos de Joiada porque ele seguia os mandamentos de Deus. 3. E tomou-lhe Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Depois disso, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes, saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vos apressai nesse negócio, porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe, por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá, de Jerusalém, o tributo de que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Quer dizer, aqueles levitas, eles eram negligentes, né? Houve uma ordem, uma direção e que iria beneficiar o serviço do templo, mas eles não estavam preocupados com isso. E aí disse o 7, porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Balaíns. E o rei, pois, deu ordem e fizeram um cofre e puseram fora a porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenando a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e o trouxeram e o lançaram no cofre até que ficou cheio.
E sucedia que quando levavam o cofre pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo-se que já tinha muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote, esvaziavam o cofre, tomavam-no e levavam-no de novo ao seu lugar. Assim faziam de dia em dia e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que tinham encargo da obra do serviço da casa do Senhor, e contrataram pedreiros e carpinteiros que renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. Algo que poderia ter sido feito por quem? Pelos levitas, mas eles não eram de tanta confiança. No 13, e os que tinham o encargo da obra faziam com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus no seu estado e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram ao o rei e a joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar e oferecer, colheres, vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias, e era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. O comentário diz: deixaram a casa do Senhor. Após a morte do sacerdote Joiada, os príncipes foram até Joás e lhe deram maus conselhos, e ele os acatou. Com isso, o povo de Judá se entregou à idolatria, desagradando ao Altíssimo. O rei era totalmente influenciável, pois quando foi dirigido pelo sacerdote, fazia o que era reto aos olhos de Deus. Mas quando foi orientado pelos príncipes, ele se corrompeu e violou os mandamentos do Altíssimo. Devemos ser pessoas com uma fé definida, que não se deixa influenciar pelo mal. Todos têm a consciência de que é certo e errado. Cabe a cada um se manter fiel e rejeitar os conselhos malignos que levam à destruição. Eu vejo o que aconteceu aqui com os jovens, as pessoas dos dias de hoje. Pessoas que estão mais ligadas, por exemplo, às redes sociais, às plataformas de vídeo, por exemplo. Então, as pessoas, elas são muito influenciáveis. Por exemplo, vem um pensamento de um influencer, né? Então ele começa a soltar as ideias dele, o pensamento dele, o desejo dele, a vontade dele, o gosto dele. E aquele que está assistindo e gosta de ouvi-lo, por exemplo, ele termina se deixando influenciar por aquelas palavras e se torna igual àquela pessoa. Então, se torna uma cópia. Se aquela pessoa tem pensamentos maus, ela vai ter também pensamentos maus, né? Se ela age com violência, ela também vai replicar a violência. E isso nós estamos vendo generalizado nos dias de hoje. O pensamento do mundo, o pensamento que está sendo propagado aos poucos pelos filmes, pelas séries, pelas escolas, pelos livros, e as pessoas vão bebendo daquele espírito, e o que vai acontecendo com elas? Elas começam a achar que as coisas do mundo são normais, são boas, são naturais. E quando nós vamos ler a Bíblia, por exemplo, aí a pessoa vai pegar, vai se deparar com o livro da Palavra de Deus, ela vai falar: esse livro é antiquado, esse livro é arcaico, ele é velho, ele não se encaixa nos nossos dias. Os nossos pensamentos já não dá mais certo com ele. Mas vamos analisar profundamente a sociedade em que a gente vive hoje. Uma sociedade fria com Deus, uma sociedade vazia de Deus, uma sociedade triste, depressiva, uma sociedade em que não há o amor para o próximo, uma sociedade enterrada literalmente no inferno. Então eu pergunto, o que você quer? Você quer ter vida com Deus ou se manter como essa sociedade vem se mantendo? Por isso que
esses vídeos que nós estamos gravando não é o meu pensamento. Inclusive, você pode até, se você não concordar comigo, você está com todo o direito, mas há uma coisa que você vai ter que concordar comigo, é o que está escrito. Então, pode observar quantas pessoas elas param para ler, ouvir aqui os vídeos e ler a Bíblia, e quantas pessoas elas param na frente, por exemplo, de uma série e elas passam um dia assistindo uma série. Então, aí você vai analisando o tempo que elas perdem com uma série e o tempo que elas investem em ler a Bíblia. 19. Porém enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixaste ao Senhor, também ele vos deixará. O comentário do 20 diz: o Espírito do Altíssimo se apoderou de Zacarias e lhe deu coragem para repreender o povo pelo descumprimento da lei mosaica. Suas palavras alertavam enfaticamente que, assim como o povo de Israel havia abandonado o Senhor, seriam abandonados por ele. Precisamos também dessa coragem que vem do alto para vencermos em todas as áreas da nossa vida, pois não são poucas as situações que surgem para nos intimidar. Quem tem o Espírito Santo recebe habilidade e intrepidez para nunca se acovardar e muito menos desistir diante dos obstáculos. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus é para nós o que nós somos para Ele, né? Se eu estou entregando nada para Deus, Deus também será nada para mim. As pessoas às vezes falam assim: mas se Deus existisse, Ele me veria aqui nessa situação. Mas e você? Você tem honrado a Deus? Ou você tem honrado mais a si mesmo? Ou seus filhos? Ou seu trabalho? Ou seu patrão? Então, veja, avalie. No 21. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. O comentário diz: o apedrejaram. Zacarias transmitiu ao povo a mensagem de repreensão vinda do Senhor, mas suas palavras foram pessimamente acolhidas pelo rei. Sem qualquer consideração por Joiada, mandou matar Zacarias, filho dele. Joás havia esquecido que devia sua própria vida à fidelidade dos levitas e dos sacerdotes. O ato injusto ocorreu no mesmo lugar em que ele foi protegido, criado e depois estabelecido como rei por Joiada. Com isso fica a reflexão: você costuma valorizar os benefícios que recebe de Deus e das pessoas à sua volta? Pessoas gratas constantemente se lembram e agradecem, mas as ingratas se esquecem e desprezam quem lhes fez o bem, né? A gente já leu sobre ele no livro de Reis, mas aqui ele conta com mais detalhes o que acontecia em Jerusalém, né? No livro de Reis conta com detalhes o que acontecia no reino de Judá, exato. E aqui conta os detalhes sobre o que acontecia em Jerusalém. No 23, e sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele e vieram a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes e enviaram todos os seus despojos ao rei de Damasco. Só uma correção, então. Eu falei que o reino de Judá pertencia a Israel. Não. Judá pertencia a Jerusalém. 24. Porque, ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. Assim, executaram juízo contra Joás. Sabe o que eu vejo? É como na escola, né? A criança, por exemplo, está do lado do pai ou da mãe, então diante aqueles amiguinhos dele, né, amiguinhos entre aspas, persegue ele ou quer bater nele, aí ele se impõe porque ele está do lado dos pais. Mas quando está sozinho, sem a proteção dos pais, ele apanha dos meninos da escola.
Assim é Israel. Quando eles estão com Deus, estão fortes. O inimigo pode vir com toda a força, mas é derrotado. Mas quando estão sozinhos, o inimigo pode ser até mais fraco, mas eles são derrotados, o povo de Israel. 25. E terminando. E quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada e o feriram na sua cama e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Este, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabate, filho de Simeate, o Amonita, e Josabate, filho de Simrete, o Moabita. E quanto aos seus filhos e a grandeza do cargo que lhe impôs e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Resta saber se ele também seguiu os passos errados ou os passos certos. Os passos de Davi, né? Apesar de Davi ter errado muito, mas Davi sempre foi um homem humilde, um homem segundo o coração de Deus. Bom, e você? O que você tem a falar? Comenta aí, aqui embaixo nos comentários, que Deus falou consigo, dá o seu gosto. Não esquece de partilhar esse vídeo, tá bom? Fique bem.